Voltando aqui, falando um pouquinho sobre fichas de anamnese. Vocês já sabem disso, mas não quer muito reforçar. Nós não devemos realizar nenhum procedimento manual ou qualquer outro procedimento na área estética sem uma boa ficha de avaliação assinada pelo paciente, principalmente com o histórico clínico desse paciente, para evitar que a massagem errada seja feita para pacientes contraindicados, enfim, para ter esse respaldo em lei, né? A ficha de anamnese ela não respalda o profissional em lei. Então, qualquer ficha de anamnese deve começar com os dados pessoais do teu paciente. Sempre nessa parte da ficha eu peço para o meu paciente preencher para mim, né? Então, para evitar aquela história de qual bairro, qual número, enfim, né? Não entendi essas coisas assim, porque a gente também tem alguns e-mails que são difíceis, né? Então, essa parte eu peço para o meu paciente responder para mim, mas aí a partir dos hábitos diários, essa ficha eu vou deixar disponível para vocês, é uma minha, tá? Que eu fiz para o meu dia a dia e vocês podem, ela tá em Word, vocês vão poder alterar como vocês quiserem. A partir dos hábitos diários, eu troco uma ideia, eu converso com o meu paciente, né? Então, eu não fico lá só, usa lente, fuma, né? Então, você fuma, eu fumo, você fuma muito, fuma pouco, quantos cigarros? Porque a partir dessa conversa, o cliente vai se soltando e você vai entendendo um pouquinho mais nas entrelinhas porque é que ele veio te procurar. E aí você efetivamente consegue oferecer um melhor tratamento para esse paciente, né? Então, os hábitos diários, o histórico clínico aí realmente para separar pacientes contraindicados daquela terapia manual específica, né? Então, essa parte é muito importante e pode vir de uma conversa também. E quando eu relaciono a minha ficha de avaliação ao bem-estar, eu sempre faço essas perguntas. Então, o estilo de música preferido. Se eu for até o teu espaço e você colocar uma música de spa, passarinhos, por exemplo, eu vou querer sair correndo, porque eu não gosto. Água, né? Barulho de água, de fonte, por exemplo, eu vou ir ao banheiro toda hora, porque me dá vontade de ir ao banheiro. Então, ter uma playlist, hoje a gente tem aí Spotify, tem um monte de programas que a gente consegue individualizar playlists, né? No teu atendimento é maravilhoso. Os benefícios da música também já são elucidados em literatura, inclusive a gente já tem até graduação para musicoterapeuta, né? Então a música ela também ativa o sistema límbico, ela também vai mexer com as emoções do teu cliente. E por que eu procuro o estilo de música? Porque se ele gosta de ouvir aquilo, metade do caminho está andado aí. Né? Então ele vai entrar na sala, ele já vai associar a informação dessa música, desse estilo que ele gosta, já vai trabalhando a liberação de endorfinas para mim, e aí eu vou complementar isso com a minha terapia manual. No final, para estimular, né, também o sentido aí, todos os sentidos dos nossos clientes, eu pergunto, né, antes, né, na ficha, se gosta de chá, se não gosta, né, o que prefere para degustação, para poder, claro, vocês não vão ter um monte de coisa para degustar, mas deixar um chocolatinho, um chá, uma água aromática. Tem paciente que gosta mais do gelado, tem paciente que depois da massagem está relaxada, quer um chazinho quente, e aí sim você estimula os 5 sentidos desse paciente. Se tem alergia ou incômodo a aromas, eu vou abordar isso com vocês em aromaterapia, mas a gente geralmente escolhe para aromatizar o ambiente para paciente que tem alergia, óleos essenciais mais suaves, porque existem óleos essenciais que são mais pesados. Então, por exemplo, a laranja doce, ela é um óleo essencial muito leve. Ela é relaxante, é o chamado óleo essencial da alegria. Ela ajuda nessa liberação de endorfina, que é o que a gente está conversando aqui, então melhora do bem-estar. É um dos óleos mais vendidos no mundo e ela tem um aroma muito suave. Então,
mesmo que seu paciente tenha histórico de alergia, dificilmente ele vai reagir mal à laranja amarga, né? A laranja doce, desculpe. Diferente de outros óleos, por exemplo, alecrim, o próprio laranja amarga, né? Que é uma laranja diferente, o lavanda. Dependendo do óleo que você coloca, você pode causar uma reação alérgica. Então, isso a gente vai conversar um pouquinho lá, mas já deixando essa dica para vocês. Óleo coringa. Tenho dois, o capim-limão e o laranja doce, que são óleos que você pode aromatizar juntos ou separados, né? Então, você pode colocar 3 gotas de um, 3 gotas do outro para aromatizar o seu ambiente. Ou você pode colocar 6 gotas de um e 6 gotas do outro separados, né? Geralmente num aromatizador de ambientes a gente usa até 10 gotas de um óleo essencial. Eu uso sempre na média 6 gotas de óleo para aromatizar um ambiente pequeno, tá? Que se ele for muito grande a gente tem que usar um pouco mais. Mas para uma sala de atendimento tamanho padrão, geralmente 6 gotas aí. E são óleos que o capim-limão e o laranja doce são óleos que vocês podem usar no dia a dia, né? Então é o que a gente chama de coringão aí. Se sente dor ou incômodo em alguma região, é importante a gente saber, até para dar mais ênfase na massagem. E se tem preferência por massagem, né? Massagem mais forte, mais moderada, mais leve. Nunca deixar o cliente ir embora sem responder o termo de responsabilidade, ele está se comprometendo, né? Ou está dizendo que todas as informações prestadas ali são verdadeiras. Isso te respalda juridicamente. Aí a gente, basicamente, isso é prática, mas só para repassar com vocês alguns pontos importantes, né? Como o posicionamento do paciente na maca, quando a gente vai fazer massagem, ele deve ser posicionado de forma a garantir o conforto, a praticidade no atendimento e a evitar a exposição indevida. Então, eu sempre cubro com uma toalha ou com um lençol as partes em que não estão sendo, né? As estruturas que não estão sendo massageadas para evitar o desconforto do paciente. E é algo que minhas clientes relatam: ai, muito obrigada, eu fui num lugar, ela me deixou com tudo à mostra, eu não gostei, enfim. Então é um cuidado que a gente tem aí que faz diferença no final. Os materiais para posicionamento: lençóis, rolos, travesseiros, os coxins e as cunhas. Os lençóis devem ser trocados a cada paciente. Se ele for descartável, descartado, né? Se ele for de pano, seguir aí as regras da vigilância, de lavagem para esses lençóis. Os rolos, os coxins e as cunhas têm que ser de material lavável, de preferência de curvim. E os travesseiros ter suas franjas trocadas também a cada atendimento. O posicionamento em decúbito dorsal, cintura escapular bem posicionada, vou mostrar isso para vocês na prática clínica. Um coxim sobre os joelhos para relaxar a lombar é sempre interessante, então essa imagem ela mostra bem aí, né, como trabalhar. Deixa eu ver se eu seleciono um ponteiro aqui, que eu gosto, né, de um ponteirinho. Então, mais ou menos decúbito dorsal nessa posição, deixar os membros sempre relaxados. Em decúbito ventral, almofada sobre o abdômen, o coxim na região dorsal dos pés. Se for paciente mulher, tomar cuidado com a mama. Então, esse é um posicionamento sugerido aí. E realmente, quando a gente posiciona o nosso paciente dessa forma, eles relatam que o alívio é muito grande, né? Porque eles ficam muito tempo na posição ou dorsal ou ventral. Então, uma massagem de 60 minutos, a gente coloca aí mais ou menos 30 minutos, né, em cada posição. E aí, quanto mais confortável esse paciente estiver, melhor. E para vocês, algumas dicas também, né? Higiene pessoal, claro, importantíssimo para quem vai lidar diretamente com o paciente, evitar odores aversivos, então perfume muito forte, cigarro, acabei de comer, escovar os dentes, enfim, né, para evitar esse desconforto. Evitar também longos períodos sem se alimentar, para não ter a litose ou uma hipoglicemia do meio da massagem. Unhas bem cortadas. Profissional que vai trabalhar com terapias manuais, não adianta ter que ter a unha curtinha, né? Eu falo para as minhas alunas, eu brinco que é a nossa opção, né? Então a gente
sempre tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras, então isso é importante. A roupa sempre limpa, evitar na hora da massagem o uso de relógio, pulseira, brinco grande, que às vezes você vai fazer ali uma massagem que vai da região cervical até a região lombar, e aí o brinco, a corrente, né, fica batendo no cliente, não é interessante. E o posicionamento para vocês é importante para manter a saúde mesmo laboral de vocês, né? A gente vê aí tantos profissionais que trabalham com estética e com massagem tendo que se aposentar ou tendo que parar de trabalhar porque desenvolveu uma tendinite, síndrome do túnel do carpo, entre outras patologias aí que estão ligadas a esforços, né? Que podem ser evitadas. Então, manter sempre a biomecânica adequada. Vou fazer massagem para estabilizar o tronco, evitar colocar muita pressão, né? Ou muita tensão na região cervical, evitar esforços torsionais, garantir a estabilidade e evitar as lesões mesmo, né? Então, vocês vão fazer movimentos repetitivos para quem vai trabalhar com massagem e isso tem que ser da forma mais confortável possível. Então, olha só, a base alargada, né? Projetar o peso nos braços, então usar o seu peso corporal para fazer a pressão que você quer sobre o seu cliente, evitar que esse peso esteja totalmente voltado aos braços, né? Lembrar do triângulo entre quadril, cotovelo e pé de apoio, então eu vou junto com o meu movimento, eu não deixo o meu corpo parado, né? Quem vai modular aí o meu esforço é toda a região todo o meu corpo, né? Quadril, cotovelo e o pé de apoio e não somente o meu braço, para evitar mesmo as dores. Então aqui uma imagem básica, né? Direção da força e o ponto de contato no braço, mover o pé para poder te dar estabilidade aí, sempre promovendo um alinhamento na região dorsal, na região posterior do corpo, que geralmente é o que dá problema pra gente, né? Então, quem faz muita massagem geralmente tá ou com dor na lombar, ou com a cervical cheia de ponto de tensão, né? Ou realmente esse esforço causa lesões no braço. Então, mostrando aí essas imagens básicas de como trabalhar, isso a gente vai fazer bastante na prática, né? Então, outra dica legal é trabalhar com a região do braço, não somente com as mãos, para evitar também lesões no punho, né? Ou sobrecarga nos dedos aí das mãos. Então, são dicas importantes aí para o nosso dia a dia como profissionais. E sempre trabalhando a força, né, com todo o corpo. Então, na verdade, quem impulsiona a manobra é o corpo, né, para que isso não fique concentrado nos braços. O posicionamento do terapeuta deve ter o aspecto essencial para a massagem, eficácia e fluxo de manobras, o posicionamento mantido durante toda a massagem e o peso do corpo deve ser responsável pela pressão, que foi o que a gente já conversou. E um relaxamento completo, ele vem quando ele estimula todos os sentidos. A visão, a audição, olfato, tato e paladar. Então, começando pela visão, que é o primeiro sentido que você vai aguçar no teu paciente, a sua sala, ela tem que ter cores características, né? Então, não ter cores estressantes, a gente vai falar um pouquinho de cromo, então escolher um ambiente ou esse ambiente inerte, né? Um ambiente aí de uma cor cinza, por exemplo, né? Uma cor mais que não reproduza muitos sentimentos, né? Ou que não estimule ou desestimule, ou uma cor que realmente propicia a saúde, né? Como o verde ou a paz, né? Lilás e azul, enfim. Um ambiente claro, que pode ser simples, mas sempre muito limpo, então isso é importante, né? Quando o seu cliente entrar na sala de massagem, ele tem que se sentir bem e não um ambiente pesado. Geralmente a gente não escolhe tons escuros, né, para ambientes de massagem, porque vai fazer o efeito contrário.
A audição, como eu disse, a música é ideal de acordo com o seu cliente, então muito personalizado. O olfato, também escolha do aroma correto, que é a próxima aula que a gente vai ter aqui. O tato, né? Então uma massagem muito bem feita aí, obedecendo todas aquelas particularidades que a gente já falou. E o último sentido é o paladar. Então, finalizar oferecendo uma degustação para o teu cliente também vai fazer a diferença no passo a passo do seu atendimento aí, tá bom? O procedimento começa com a cliente em supinação, né? Então, a gente pode fazer aí isso a gente vai trabalhar na parte prática, o relaxamento também das nossas pacientes antes dela levantar da maca, né, para ir embora, é interessante também, tá? Contraindicações da maioria das massagens: embolias, inflamação nas veias e problemas circulatórios, os trombos só com liberação médica, infecções, febres, gânglios inchados, fraturas ósseas, osteoporoses, gestantes com liberação médica, pacientes que sejam imunossuprimidos, alergias ao creme, pele lesionada, cardiopatas também pedir liberação médica, assim como diabéticos, hiper e hipotensos. Nesses casos, a gente chama de contraindicação relativa, né? Dependendo da terapia manual, o próprio médico pede a aplicação da massagem e aí sim a gente está respaldado em lei e pode utilizar. Quais são as massagens mais indicadas para promoção de bem-estar? Então, quando a gente fala de massagens relaxantes ou massagens clássicas, né, ou massagens que promovem bem-estar, que são diferentes de massagens estéticas. Então, essas que eu coloquei, algumas que eu coloquei aqui para vocês, tem mais, tá? É que não dá para a gente abordar tudo em aula. Mas essas são consideradas massagens utilizadas para o bem-estar. Então, uma massagem relaxante é a clássica, né? Que é feita de forma manual mesmo, começando dos pés, e aí sempre sentido centrípeto, aumentando o retorno venoso, liberação de endorfina. A ayurvédica, que faz parte do estilo Ayurveda, né? Que é muito mais do que só uma massagem. A massagem ayurvédica, só para a título de curiosidade, ela se chama Abhyanga, mas ela faz parte de um estilo de vida, né? Então, ela é uma massagem feita num futon no chão ou num colchão no chão, o paciente fica no chão, e essa massagem, ela é complementada com alongamentos, então o profissional alonga também, e é uma massagem feita utilizando óleo vegetal quente, aquecido, tá? Então faz parte aí da medicina ayurvédica, do estilo de vida ayurvédico, e o nome da massagem é Abhyanga. O shiatsu, pontos específicos onde a gente faz a depressomassagem, né? Então, geralmente com o polegar ou alguma outra estrutura das mãos, ou até mesmo utilizando algum utensílio, a gente faz a aplicação nesses pontos específicos. Desportiva, é uma massagem mais profunda, visando realmente a diminuição de ácido lático. A miofacial, que é muito usada, né, para tiger points, ponto de tensão, região cervical, região lombar, posterior de coxa, ou no pós-operatório a gente usa muito para dissociar retração e fibrose também, né? Então, é uma técnica mais pontual que tem como função a liberação do músculo mesmo, as estruturas mais superficiais. Pedras quentes, o próprio calor das pedras já vai propiciar o bem-estar, a melhora do retorno venoso, né, nutricional ali. A candle, que é a massagem com velas, então são velas feitas a partir de óleos vegetais também, elas vão derretendo e vão virando óleo ou aquecimento. Massagem epicrânea é uma massagem feita na cabeça. Vou deixar aqui um nome para vocês, o professor André Ness, ele preconiza muito a massagem epicrânea, então se vocês tiverem mais interesse em conhecer algumas manobras, é interessante procurar a literatura dele. A massagem facial,
que a gente quase não aborda quando se fala em bem-estar, mas ela propicia bem-estar, né? Seja ela lifting ou drenagem linfática facial ou uma massagem relaxante facial mesmo. Usa-se muito principalmente em pessoas mais maduras, né, em peles mais maduras, e a drenagem linfática manual, que também propicia o bem-estar, já que ela vai ativar o sistema linfático e vai diminuir a retenção de líquida e diminuição de edema. Consequentemente, eu tenho melhora no quadro álgico, então melhora a dor, melhora de bem-estar, entre outros. E aí a gente sai das massagens que promovem bem-estar e a gente vai entrar agora um pouquinho nas massagens estéticas, que também são muito procuradas quando a gente fala de spa, tá? Como eu tenho um tempo para cada aula, eu já volto para a gente falar sobre massagens estéticas. Até já!